Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar aqui com o Marcelo Ariel, ele é poeta, também tem filmes, tem um filme que ele fez, que deve entrar em cartaz em breve, aí, Pássaro Transparente, eu já tive a oportunidade de assistir, muito bacana. Eu queria, bom, primeiro agradecer a presença do Marcelo aqui e começar com uma pergunta que me apareceu no filme, né? É falado lá no filme sobre que o ser não é estático, né? Ele está sempre em movimento e que uma das doenças, né, da nossa civilização seria esse estatismo, né? Esse fato de estarmos parados num local e não nos deslocarmos, né? Marcelo, como que você pensa essa crise agora nossa, né, que a gente está vivendo aqui, que é política, moral, econômica e agora também sanitária, que tem a ver aí com a depredação do meio ambiente e tudo mais, né? Que tem a ver com a história da nossa civilização, da qual nós, eu e você e todos somos herdeiros, né? E estamos tentando, enfim, alertar os nossos irmãos, né? As pessoas que vivem no planeta conosco, sobre essa situação, né? Como é que você pensa esse estatismo e o que é possível fazer para a gente se deslocar e afetar outras pessoas. Agradecendo a Ah, presença e bom dia, eu que, Marcelo. eu que agradeço aí. Olá, Caio, tudo bem? A todo mundo que está vendo a gente também, um bom tempo interior. É, a palavra crise, ela já preconiza, né, já indica um movimento. O problema é que a nossa crise aponta para uma certa inércia e um retrocesso, né? Estamos num momento de estase, né? E não num momento vamos dizer assim, estamos entre uma estase, uma prostração que eu acredito se deve muito ao fato de a gente estar vivendo, estamos vivendo duas crises simultâneas, né? Uma crise interna do próprio país, devido ao seu passado colonial, ao seu passado, a seus abismos educacionais, culturais, que gerou, que tudo isso aí produziu vamos dizer assim, anomalia social, política que a gente vive hoje, que é consequência diretamente desse abismo educacional, cultural, de onde nós caímos, vamos dizer assim. Né? Então, acredito que a crise é boa, porque ela vai apontar para frente, ela empurra o mundo inteiro para algum tipo de metamorfose que nós não sabemos qual é. O problema é se o mundo inteiro cair nessa metamorfose, né? For por demandas assim poderosas, naturais e naturais, vamos dizer assim, ser levado nessa metamorfose e o Brasil cair numa inércia, cair num retrocesso. Esse é o grande perigo, né? De nós ficarmos presos em densidades nostálgicas da nossa instância existencial. Esse é um problema sério. Agora, caímos também numa espécie de momento em que só resta a nós o improviso e a hierofania, uma certa adivinhação. E a solução, o Brasil é muito maior do que isso. Até aquela frase chavão que o Brasil é maior do que o abismo, que talvez o Brasil não caiba no abismo. Então, temos que, eu sugiro até que todos nós façamos uma espécie de mergulho na interioridade, buscando, uma, dentro da nossa diferença, do nosso pensamento, essas forças de dentro, né? De que fala inclusive Spinoza, via Caldiupiano, para nós tentarmos criarmos dobras, para sairmos, dobras assim, e ações, né? Ações interiores que gerem movimentos exteriores inéditos de invenção político-social, para que a gente saia dessa nossa estase e para que um dia a gente possa chegar num êxtase do presente em que nós viveremos como é que eu vou dizer, viveremos um momento de instauração de vamos dizer assim, realidade que advenha, que exista a partir
das nossas diferenças radicais, e não a partir de um nivelamento, né? de uma violência, de uma entropia que advém, que ela existe e tem sua origem no nosso passado de massacres, genocídios, né? No nosso passado colonial. Então, eu proponho que a solução é a decolonização. Uhum. E qual seria a função da poesia nesse contexto, né? Você fala bastante sobre a marginalidade, sobre o fato dela estar, de certa forma, fora dessa normalidade, desse processo civilizatório. Como é que o poeta se colocaria nesse contexto? A poesia é, como a nossa interioridade não é estática, a vida é movimento, nós estamos em movimento contínuo, em direção a metamorfoses incessantes. A poesia participa disso, a poesia é o curto-circuito na teia de palavras e de imagens, que às vezes nos prendem, compreende? A poesia ela é uma espécie de força, de antiforça, na verdade, que se contrapõe, gerada por essas forças que capturam as interioridades, né? Que são as forças da linguagem. A poesia se coloca na contramão da linguagem, às vezes torcendo a linguagem, né? E ela é necessária nesse momento, porque nós estamos reféns de slogans e de um looping, vamos dizer assim, de conceitos, que eu vou dizer assim, esvaziados. Nós estamos numa espécie de parede linguística, sendo governados aí por uma série de tramas irreais e fictícias que se baseiam em slogans absurdos, né? Presos numa espécie de behaviorismo, né? Que tem como ponta principal dele o nosso abismo educacional cultural, que agora se desdobra como político também, e social, sempre foi social, né? Nós somos uma sociedade que nunca teve uma estrutura societal, né? Então, a poesia é necessária, a poesia e a filosofia são necessárias para subsidiar esses mergulhos internos que nós precisamos fazer para encontrar as forças de dentro. Mais do que nunca, o curto-circuito que a poesia dá nessa teia de palavras e teia de imagens, que é obrigada, que nos força a ver, através da teia de palavras e da teia de imagens, a natureza e o mundo, que é o mundo, né? E não um mundo gerado pelos slogans, né? O mundo gerado pela linguagem. A poesia é aquilo que atravessa a linguagem e vai da palavra à não palavra. E mais do que nunca nós precisamos aí encontrar forças na não palavra, né? Em conceitos, forças no uso da metáfora, por exemplo. A gente está preso numa metáfora. Na metáfora do vírus, por exemplo, estão presos em uma metáfora. E essa metáfora se desdobrou numa metáfora política também. E a gente precisa criar novas metáforas e a poesia ajuda a pensar por metáforas. E nós precisamos também dar um curto-circuito nessas teias de palavras e imagens que nos prenderam nessas metáforas. Então, eu imagino que é necessária a poesia e a filosofia, mais do que nunca, porque o questionamento do que nós somos, descolado do que nós fomos, só será possível pela autopoética, né? Pela autopoética, pela nossa dimensão mitopoética, né? Pela invenção da nossa vida como um poema, vamos dizer assim, né? Uma reinvenção, na verdade. Porque o Brasil ainda precisa reinventar-se, né? E essa reinvenção se dá pela reinvenção de cada um também, como comunidade. E não de cada um como ser confinado na sua interioridade, né? E preso nessas teias de palavras e de imagens. A poesia é justamente o que expande para fora forças que atravessam essas teias de imagens e de palavras, mais do que nunca é necessário, com um processo de autoconhecimento, e dentro desse processo, um processo de autopoética é importante, para que a gente consiga chegar nesse outro. A poesia, o grande exercício da alteridade é um exercício poético, né? A poesia leva à alteridade. O Fernando Pessoa levou isso a paroxismo, criando outros de si. Nós também temos outros de si. E a poesia é o caminho para chegar nesses outros de si. Uhum. Inclusive, ela tem dimensões filosóficas, né? A poesia tem dimensões filosóficas. A poesia do Drummond é mais do que nunca necessária. A poesia da Emily Dickinson, por exemplo, né? A poesia de Homero, são fundadoras de clareiras. Mais do que nós temos uma clareira de tempo que está, na verdade,
Nós somos prostrados diante de clarezas de tempo que nós não conseguimos criar dentro delas potências do existir. Agora, a poesia cria clareiras para que esse existir possa se desdobrar em ser. E ser o quê? Ser outro. Você se referiu ao vírus como uma metáfora. Como que você explicaria? Você teria mais alguma coisa a dizer sobre isso? Há mais de uma metáfora, né? Centenas de metáforas. É um vírus que se dobra em metáforas. A primeira é a metáfora do fim do mundo, a metáfora apocalíptica. A outra é a metáfora da guerra. São metáforas que criam ilusionismos terríveis, geradores de angústias concentradas. Porque o que ele é realmente é uma espécie de emanação da natureza. E a natureza, a ciência já começa a perceber isso, né? Ela é inteligente. Há um pensamento na natureza. E a natureza está se comunicando conosco, né? É a hora de a gente voltar para ler atentamente Spinoza. Porque quando Spinoza comenta e explica o que seria o naturante, esse vírus é naturante, de algum modo. Né? Eu não encararia que ele seria preso ou capturado por uma metáfora facilmente, compreende? Mas ele é entendível e inteligível para nós apenas como metáfora. Eu acho que o vírus é ininteligível, compreende? Como uma árvore é ininteligível, como uma cachoeira é ininteligível. Ele aponta para uma fresta por onde a gente pode, alguns de nós passarão, né? Porque muitos vão morrer, né? Uns retornam para a natureza, na sua dimensão assim luminosa, né? Que é a morte, que a gente não sabe o que é. E outros, através dessa fresta, conseguem perceber a natureza como aquilo que ela é, da qual nós somos um detalhe, né? Porque o antropoceno se tornou ficção diante desse vírus aí. Virou mais uma metáfora. Uhum. E a poesia, na sua opinião, é uma produção humana ou ela desloca o homem da sua própria condição humana? Olha, é humana. A poesia é uma espécie de dobra, né? De expansão do humano. Porque o humano é uma coisa que é ficção. A humanidade, em geral, é uma ficção. Né? Já dizia o Ayrton Krenak, grande pensador brasileiro. Aí. Então, nós precisamos desficcionalizar essa humanidade, né? E realizá-la como comunidade. Agora, a poesia é a linguagem na sua dimensão mais humana possível. E até também, metaforicamente, como ela existe para a alteridade, ela é uma alter língua, né? Também na sua dimensão animal, na sua dimensão mineral. Ela é quando a linguagem humana se expande para outras instâncias. Quando eu posso falar com uma pedra e falar com outro também. Pensa em Rimbaud, por exemplo, indo para a África, né? Como ele entrou, como a África para ele era um poema. E ele silenciou em relação à África, né? Mas entrou dentro de um poema. Então, isso é o que eu chamo de função do poema, né? Fazer você se deslocar para a alteridade radical, que no caso do Rimbaud é a África, né? No nosso caso, pode ser o morador de calçada, que está dormindo na rua. Podem ser esses mais, já chegou a 25 mil mortos, né? Esses 25 mil mortos são uma máscara da alteridade. Trágica, mas é uma máscara. Agora, por trás desses 25 mil mortos, existem várias outras pessoas, né? Pessoas animais, pessoas pássaros, pessoas árvore. Aí a poesia não vai distinguir mais, porque a pessoa é máscara, né? Aí não vai distinguir mais. Aí nós temos que sair de uma máscara, do uso de uma máscara, para perceber a máscara que esconde as coisas, compreende? Porque essa dimensão humana, esse status central que a gente desloca para essa dimensão humana, todas as outras coisas têm essa mesma importância. Tem sua linguagem, compreende? Tem seu pensamento. Nós é que não sabemos falar a linguagem das coisas. Então, a poesia toma partido das coisas. E todas as coisas estão mascaradas pelo humano, compreende? Agora, é preciso tirar a máscara das coisas também e procurar uma linguagem, uma via de acesso às coisas. Que talvez seja que é a poesia. Mas a poesia aí é um rio paralelo. Eu considero Heráclito um poeta. Né? Eu considero Hegel um poeta. Considero Heidegger um poeta. Hannah Arendt uma poeta. E assim por diante. Hildegard von Bingen é poeta. Eu vejo que a filosofia ela é um rio paralelo que corre ao lado da poesia, compreende? Porque ela é um rio de perguntas, né? Então, como que você pensa a diferença entre as duas áreas?
O que faz o poeta e o filósofo? Você falou que alguns que são considerados filósofos seriam poetas. Há diferença entre essas duas formas do pensamento? Eu gostaria se possível, perguntar isso para Wittgenstein, que considerava a poesia uma alta esfera do pensamento, né? A poesia de Rilke, ou de Hölderlin, por exemplo, né? Eu acho que a diferença é complementar, entendeu? E saber qual a diferença seria perceber que por trás de cada poema há o pensamento. Um poema pensa também. E por trás de um axioma filosófico, por exemplo, por trás de um aforismo, por trás dos fragmentos de Heráclito, os fragmentos de Heráclito conversam com os fragmentos de Safo, tranquilamente. Se não me engano, Platão colocou Safo como a 14ª musa. Platão já sabia disso, dessa potência de linguagem, né, da filosofia, né, da poesia, perdão. Uhum. Então, Marcela, elas são irmãos, sabe? Eu acho que uhum. são coisas irmãs. Só que uma caminha para o silêncio, a filosofia, né? E outra caminha a busca da expressão. É uma boa resposta. Marcelo, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente vive num país que reconhecidamente tem pouca leitura, né? A gente tem um índice de leitores muito baixo, tanto na literatura quanto na filosofia, talvez ainda menos na filosofia. Você acha que tentar fazer as pessoas lerem mais e ajudar a despertar essas coisas que você tem colocado aqui, com relação a essas crises que a gente vive, ao nosso passado histórico, o que você acha que poderia ser feito nesse sentido? Antes tem que ligar a luz. O que tem que ser feito, olha, são tantas, infinito. As vozes enterradas que já iluminaram essa questão, de Anísio Teixeira, até Florestan Fernandes, até Rubem Alves, até Fagel Strauer, Nis da Silveira, parece que todas as vozes brasileiras, né, são flores enterradas, sabe? Que a gente tem que cavar. Então, a questão primeiro a reforma educacional do Brasil é essencial. Essa reforma educacional, são tantas coisas, né, que vão desde você acabar com os presídios, eliminar os presídios, transformar os presídios em universidades populares, gratuitas, né, até a gratuidade do ensino universitário, do ensino geral, total, entendeu? Eu gosto, a palavra gratuidade é muito boa, entendeu? Acho que a natureza se adequa bem a essa palavra, uma espécie de emanação da natureza um pouco. Eu gosto dessa expressão da gratuidade das coisas, né? Então, está tudo no inconsciente do Brasil. O Brasil tem, talvez o Brasil não tenha ontologia, mas o Brasil tem inconsciente. Porque se você pesquisar, você tem que pesquisar, né, em diversos livros, né? A gente vai encontrar projetos e projetos e projetos e projetos e todo um devir que foi assassinado. Compreende? Então, acho que a gente primeiro teria que ressuscitar os devires do Brasil, que foram anunciados por todas essas pessoas aí, que vão tanta gente, me vem uma espécie de fila infinita de pessoas, de vozes extraordinárias. Desde Joaquim Nabuco, sabe? É imenso o negócio, né? O Brasil é Clarice Lispector, né? Parece que tudo forma uma espécie de arquitetura para que o Brasil possa finalmente entrar, se tornar a música, entendeu? Se tornar música. Deixar de ser esse ruído, esse barulho infernal, compreende? De buzinas, anunciando para a gente que não existe vírus, que a gente tem que sair na rua se contaminar. Quer dizer, a gente tem que sair do barulho para a música. E para isso tem que passar por reformas urgentes, do ensino, de tudo. Reforma do nosso modo de existir, do nosso modo de vida. Nós temos que inventar um outro modo de ser, de viver, porque o Brasil é outra coisa. E o Brasil é muito maior do que isso que está acontecendo. Uhum. Então, eu não saberia responder para você sem pegar 500 livros, né, da Biblioteca Essencial do Brasil e procurar lá essa cartografia, né, essa arquitetura, compreende? Do que nós ainda não fomos. Uhum.
Tem alguns Passa pelos autores. indígenas. Passa Sim. pelos indígenas. Eu acho que um livro como A Queda do Céu, ser adotado nas escolas, ser lido assim, larga, de maneira ampla, né, e profunda, é um bom começo, né? Uhum. A Queda do Céu, do Schopenhauer e do Bruce Albert. Eu acho que é um livro que ele demarca muito bem um território espiritual, vamos dizer assim, né? Anímico, né? Importante, eu acho que é um livro importante. Eu acho que a partir desse livro aí nós começamos a ser alguma outra coisa. Uhum. Eu indicaria esse livro para começar. A resposta seria A Queda do Céu. Impedir a queda do céu. Uhum. Perfeito. Marcelo, a gente tem para além dos povos indígenas originários, né? Um povo brasileiro, pensando nas grandes cidades, esse povo que migrou do sertão lá pelos meados dos anos do século XX, né, para as grandes cidades, construíram esses centros conurbados como São Paulo, como Rio de Janeiro, como todas as nossas capitais, né, e construiu uma forma de viver, né, que tem diversos traços de conservadorismo, né, também. É um povo que tem um índice de machismo alto, de autoritarismo, diversas coisas também. Você acha que seria possível pensar uma saída dessa situação, né, de crise moral, social, política, econômica, a partir, a partir dessa condição já existente desse povo, ou, ou seria necessário fazer libertar desse mesmo povo outras potências, e como fazer isso? Você citou Copenhague, né? Como que seria possível produzir esse encontro entre o pensamento indígena com esse pensamento mais brasileiro, né? Fazendo uma distinção aqui entre o Brasil, que é essa relação aí do encontro europeu com o africano, com o indígena, que tem a ver com massacre, com genocídio, e o pensamento indígena, né? Porque o Copenhague só toma conhecimento, segundo narra o livro mesmo dele, né, da existência dos brancos na adolescência. Para ele, para os Yanomami, até certa idade, né, eles desconheciam o Brasil, né? Então, o Brasil para eles foi um encontro, um mau encontro, veio junto a peste, né, a gripe, o garimpo, as estradas e tudo mais. Então, esse povo brasileiro, né, para usar a expressão do Darcy Ribeiro, ele tem um potencial revolucionário, na sua opinião? Olha, o povo brasileiro são povos e povos, são vários povos. Então é uma espécie de amálgama que no seu centro ela se abre por uma espécie, como se fosse uma Vitória Régia, e cada veio dela é um povo. Né? O que é preciso encontrar são os pontos de convergência. E os pontos de convergência, na minha visão, são todos eles são a mata. Você tinha a cultura sertaneja, que é exaltada pelo Rosa, e o Rosa coloca uma dimensão ontológica isso. Né? Como, o Rosa sabia que o Brasil não tem ontologia, isso foi anunciado pelo Oswaldo de Andrade, né? Então o Rosa colocou esse projeto do Grande Sertão, né? Que é um projeto que é um grande ponto de convergência entre o jagunço, entendeu? E todos os seus devires não realizados, vamos dizer assim, o que torna-se o povo, compreende? Se ele se torna uma espécie de caricatura ridícula e mal feita do americano, ele continua sendo isso aí que ele sempre que nós estamos dizendo aí, continua sendo esse genocida, desde o começo da Europa, essas caricaturas mal feitas. A questão toda do Brasil é começar a buscar a sua ontologia, que é uma ontologia desconhecida, uma ontologia que vai nascer da invenção de novos modos de viver, que não são do europeu, que não são do americano. Isso passa por 200 anos de pensamento, né? É muito difícil saber como é que isso vai acontecer, porque nós estamos vivendo o pior momento da nossa história, em que nós estamos na beira do abismo. Se nós vamos cair ou não, eu não sei. Mas que o Brasil, o povo brasileiro, se redimensionou no sentido pior da palavra, se encolheu diante das possibilidades enormes de invenção de uma autonomia e de uma ontologia,
Isso a gente vê claramente na rua. Primeiro, o povo brasileiro precisa aprender a pensar. Aí depois, quem sabe, né? Depois aí começa o controle social, que é uma coisa que foi esboçada por uma Constituição que foi destruída, que foi jogada no lixo, que hoje não vale nada para mim. Tem que ser reescrita a partir de alteridades invisíveis, inclusive. Então, nós, enquanto falamos em povo, estamos falando uma bobagem, porque nós somos povos, e a maioria desses povos é invisível e massacrado. Então, reverter esse massacre e essa invisibilidade é o começo da nossa história, eu acho. Marcelo, agora se você quiser falar aí do seu livro, né? Se tem um livro novo, quiser apresentar aí pra gente. Essa aqui não é a famosa marca, né? Mas é um sinal. Eu sou mais cada livro de poesia é um sinal, não é uma marca. Não falo de marketing, palavra idiota, né? Mas vou divulgar. Está aqui, ó. Foi lançado por a editora Cotter, de Curitiba. Pode ser encontrado na internet, né? Ou Silêncio Contínuo. Ou Silêncio Contínuo. Essa foto aqui é do Amazonas. São crianças lá brincando no rio, à beira de um rio oceano, né? Agora deu saudade de Macapá, onde eu trabalho. Eu estou em São Paulo, mas eu moro em Macapá. Você vê, você tem dois povos em você, o povo paulistano e o povo macapaense. Né? Sim. São dois povos. Nós somos, na verdade, nós somos assim, como se fossem compostos. Eu não vou dizer nem a palavra mestiçagem, porque ela é filosoficamente, eu acho que a mestiçagem faz parte do pensamento barroco, né? É um pensamento elevadíssimo, no sentido filosófico. Nós ainda temos que chegar na mestiçagem. Agora, precisamos merecer, né? Merecer ouvir a Clementina de Jesus, merecer ouvir Vila Lobos. Né? Em suma, a gente precisa chegar num grau de... Eu falo merecer no sentido de a gente realmente perceber o pensamento que está por trás disso. Porque nossa única grandeza hoje, no sentido ôntico, eu repito essa palavra que eu gosto muito, está nas canções e nos livros, compreende? Na arte. Né? Então, eu penso que isso que está acontecendo no Brasil, essa febre fascistoide que assolou essas instâncias do poder, isso vai passar, entendeu? Mas isso é o verdadeiro vírus. Isso é o vírus do vírus, compreende? Isso mesmo. Agora, a pandemia também vai passar, né? Agora, toda a questão é, se quando passar tudo isso, nós somos obrigados a viver uma espécie de país estático que desenhou para si uma espécie de mundo paralelo que deslocou ele do mundo. E nesse mundo paralelo se pratica o assassinato das autoridades continuamente, como agora nós praticam. Falam que o vírus chegou a 25 mil, né? Só a polícia de São Paulo, já matou 50 mil pessoas, né? Pretas, né? E pretas, né? Para a gente fazer um paralelo. Né? Então, você tem esses dois movimentos. A poesia é o contrário disso. O que está aqui dentro não é só o testemunho da minha sobrevivência, da minha supravivência, nada disso. Não é apenas isso. O que está aqui dentro é o contrário disso. Então, em cada pessoa assassinada, com certeza há um poeta. Né? Há um sentido do fazedor da vida, né? Da vida que se faz. A possibilidade de você sair da frente da vida e deixar a vida viver, como eu digo no filme lá, Pássaro Transparente. Né? Essa possibilidade ela é interrompida no Brasil. A pessoa não tem tempo de sair da frente da vida porque ela é assassinada antes. Sim. Para quem quiser ver o filme, já tem uma data para lançar no Brasil? Rapaz, esse filme passou por vários festivais, foi dirigido pelo Delane Lima, né? Produção da Complô Filmes, que fez o filme Escolas em Luta também. Eu imagino que o cinema brasileiro ainda é uma coisa muito de classe, entendeu? Há muito racismo do Brasil, compreende? Mas não vamos vir aqui para reclamar, né? Mas enquanto a gente não atravessar isso, não quebrar esses muros, não aprender a construir as pontes para chegar na alteridade, tudo isso é meio aquela coisa de álibi, né? Tá lá um filme com um preto, um filme com um japonês, um filme com... Eu acho que nem é assim, né? Então, eu imagino que esse filme ainda não aconteceu por isso, porque o cinema ainda precisa aprender a respeitar, a se abrir para as alteridades. Então, o filme não foi assim visto, né? Ele vai ser disponibilizado aí, já está nas redes aí. As redes são o fantasma da democracia que nós temos aí, né? São o mais próximo, né? Mas
toda a rede também é toda, como está aqui nela, né? Ela é toda controlada por essa teia mercadológica, entendeu? A gente precisa romper também. Mas estamos aí. O que você está fazendo aqui, na verdade, é uma coisa pedagógica, entendeu? Mas como estamos numa situação, num pandemônio, vamos dizer assim, que é uma reflexão interessante para a gente lembrar, se torna essencial a gente falar para pessoas que o cinema vai se libertar das suas teias mercadológicas. Então, os filmes vão estar aí para todo mundo. Talvez depois dessa pandemia, toda essa emergência sanitária que está transformando o mundo, os filmes, o ato de ver um filme seja diferente do ato de você, desses bólides, né? Desses cercadinhos onde colocam as artes, compreende? Talvez tudo exploda. E aí meu filme chegará em você. Eu mesmo vou fazer o possível para que ele chegue nas pessoas. O livro também chegue nas pessoas, né? Uhum. Imagina só, editoras hoje são mais importantes do que são trincheiras. Trincheiras de pensamento, né? Trincheiras de sentido. Os livros de poesia. Uhum. E é raro também que os poetas falem também, né? Porque é muito raro isso. Maravilha. Marcelo, queria pedir para você, para a gente encerrar esse papo, se você pudesse ler algum poema seu aqui para o nosso público. Sim, vamos lá. Vamos ver um poema aqui. Eu vou ler um curto e dedicar a todas as pessoas que morreram vítimas do Covid, né? E também vítimas da necropolítica, das polícias e das milícias. Na morte, o núcleo do silêncio, onde logo estaremos. Uma vez dentro, sim é não, e não é nada. Os de fora dizem, morremos. Não podem ouvir nossa voz, um sussurro dizendo, tudo está em nós. Maravilha, Marcelo Ariel, agradeço muito. Eu que agradeço. Participar aqui. Quiser dizer alguma última coisa para a gente encerrar o papo? Olha, eu posso dizer o seguinte, esse confinamento que todos estamos vivendo aqui, espero que ele seja uma oportunidade para que cada um faça um mergulho profundo dentro de si e que encontre dentro de si sementes nesse nó que nós temos aqui, que esse nó também aqui é um ninho de palavras, né? Que a pessoa converta esse nó na garganta dela num ninho de palavras, um ninho de poemas. Tá certo. Tomara que essa mensagem possa ser difundida com um público amplo e que penetre nas pessoas. Muito obrigado, Eu que agradeço. Até a próxima.